6, 10. Glória a Deus. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, o capítulo é o 6, versículo 10. Quando encontrado, digam amém. Amém. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos ares e nos locais celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? Não me assente, irmão. Deus abençoe os irmãos. Irmãos, eu estava buscando o Senhor Jesus algo para nos falar na noite de hoje, porque hoje nós estamos no culto a qual nós temos buscado, orando, buscando a Deus, para que seja um culto de libertação de cura. E eu, buscando direção de Deus do que falar, eu analisei e me veio à memória o texto de Efésios 6, eu comecei a refletir nessa palavra e a analisar o que Paulo estava dizendo aos irmãos que estavam e se encontravam lá em Éfeso. Eu comecei a pensar o porquê o apóstolo dos gentios tinha escrito essas palavras aos irmãos da igreja de Éfeso. Paulo, que esteve na cidade de Éfeso, na sua segunda viagem missionária, acompanhado de Áquila e de Priscila, Paulo estava no lugar e quando passou por ali, pôde observar algumas situações que estavam ocorrendo naquela cidade, ou que ocorriam naquela cidade. Paulo se deparou com o templo da deusa chamada Diana. Paulo encontrou com um templo pagão, que naquele tempo era um lugar enorme. Diz a história que comportava 1000 mulheres ou 1000 meretrizes que serviam essa deusa por nome Diana. Então Paulo tinha visto que a idolatria e tinha visto que as hostes do mal operavam grande e fortemente naquele lugar. Então Paulo agora está encarcerado possivelmente em Roma, quando vai escrever esta carta aos irmãos de Éfeso. Paulo começa a dizer para os irmãos que eles deviam revestir na força do Senhor, que eles deviam começar a entender algumas coisas acerca do poder que há no Senhor, no nosso Senhor Jesus. E ele convoca os irmãos de Éfeso a revestir de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes. Eu queria chamar a atenção de todos os irmãos para analisar comigo algumas coisas do texto sagrado, para analisar o que Paulo está dizendo. Paulo diz aqui no versículo número 12, que a nossa luta não é contra a carne, não é também contra o sangue, mas é contra as potestades que estão nas regiões, contra os principados, ou seja, os príncipes das trevas que estão nas regiões dos ares. A Bíblia vai dizer, e começa aqui a chamar a nossa atenção, que nós não devemos lutar contra aquilo que nós estamos vendo. Muitas vezes nós indagamos a Deus com algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia e pensamos que essas coisas são comuns e são normais. Nós pensamos que talvez um acidente no nosso trabalho é algo comum. Nós podemos pensar que um acidente de automóvel é algo natural. Nós até pensamos que uma enfermidade pode ser algo natural. Mas a Bíblia chama a nossa atenção para analisar que tem algo maior do que isso, que tem um plano arquitetado pelo próprio Satanás para destruir a raça humana, para destruir as pessoas, para destruir a felicidade das pessoas. Eu começo a chamar a sua atenção para analisar comigo os textos da Bíblia Sagrada. A Bíblia vai dizer que os demônios existem. A Bíblia não nos dá a origem exata, da onde vêm os demônios, por que existem os demônios. Não tem uma demonologia
Satanás arrastou consigo quando caiu do céu ou foi jogado de lá. E a Bíblia vai dizer que esses seres existem. Mas escute isso, Paulo aqui não está falando de apenas demônios. Paulo não está falando de seres espirituais que apenas entram na vida das pessoas para destruí-las. Não, Paulo aqui está falando de algo muito maior. Paulo está falando dos principados e potestades. Paulo está falando de uns seres que governam lugares, cidades e até países. Paulo está falando que esses seres são príncipes das trevas. Está falando no plural, não está falando de apenas um que seja Lúcifer ou Satanás. Não, ele está falando que existe uns príncipes das trevas. Paulo está chamando a nossa atenção que existe alguns seres espirituais que lutam dia e noite para destruir a minha e a sua vida. São antítese contra a igreja de Cristo. Eu vou chamar a sua atenção para que você reflita comigo. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas, capítulo número 4, que Jesus sempre é vindo pelo Espírito Santo a caminhar e ir para o deserto. Quando Jesus está no deserto, algum ser, um ser diferente se apresenta a Cristo, um ser poderoso se apresenta a Ele e começa a indagar a Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e coma, faça-se a sua fome. Você é o Filho de Deus, você tem todo o poder. Se você é, então faça. Mas a Bíblia diz que Jesus tem uma resposta para ele. Jesus chama a atenção do inimigo e fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Escute isso. Paulo está chamando e convocando os irmãos de Éfeso a revestir a armadura. Paulo está chamando os irmãos de Éfeso, lá na igreja de Efésios, para revestir uma armadura. E eu vejo no capítulo 13 do livro escrito da carta escrita aos Romanos, capítulo 13, versículo número 12, Paulo diz que a noite, ou as trevas, a noite é passada e o dia é chegado, e que rejeitamos as obras das trevas e que estamos das portas da luz. Paulo está nos convocando a vestir umas armas da luz. Eu comecei a analisar e a buscar entendimento de quais são essas armas. Escute isso, eu não quero que você foque o seu olhar apenas na armadura que Paulo está aqui mostrando aos Efésios, mas eu quero que você analise comigo. Jesus expeliu o Satanás e expulsou o inimigo apenas com uma palavra. Jesus usou apenas um versículo que se encontra em Deuteronômio. Jesus disse para ele que não era apenas de pão que o homem iria viver, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: quando o inimigo tentar te impelir e te tentar, como tentou ao nosso Cristo, quando você estiver diante de uma situação e ver alguém que está sendo oprimido por Satanás, que está tentando ser derrubado e derrotado pelo inimigo, eu quero te convidar nessa noite a refletir isso. Nós estamos enfrentando dias e dias difíceis, dias a qual o Satanás, o inimigo de nossas almas, juntamente com as suas hostes espirituais, tem vencido muitas pessoas até mesmo dentro das igrejas, tem vencido ou tem vencido as pessoas que têm até buscado a Jesus, mas não tem conseguido vencer o inimigo. Eu tenho visto por aí, em alguns lugares, pessoas que frequentam cultos como esse nosso, que dizem ser de libertação, sejam de cura, mas as pessoas não mudam, as suas vidas não são libertas, eles não mudam de postura e o inimigo vai prevalecendo contra eles. Mas esta noite eu quero te falar uma coisa e eu quero te entregar uma palavra de Deus. Em nome de Jesus, tome a arma ou tome as armas da luz. Comece a entender que mediante o poder da palavra não tem demônio que fique na sua frente. Aqui eu estou te mostrando o texto que Jesus expulsou o próprio Satanás apenas com uma palavra. Imagine eu e você que hoje temos toda a palavra de Deus na nossa mão. Eu quero te convidar a se vestir da palavra de Deus, a se vestir das armas da luz, e o inimigo não prevalecerá contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. O inimigo não poderá prevalecer contra o seu vizinho, em nome de Jesus. Comece a entender isso. Nós temos visto pessoas que têm ficado nas igrejas, pessoas que nós sabemos que são, infelizmente, estão apoderadas do espírito maligno, mas que não se dobram. Você não se vê mais manifestação do inimigo nos nossos cultos. Tem alguma coisa acontecendo errado, tem alguma coisa diferente, porque nós estamos anunciando a palavra, nós estamos pregando
discípulos. Jesus estava andando, aliás, rumo a Gadara. E quando Jesus está caminhando para aquele lugar, ele vai chegando. Escute isso: Satanás apodera-se das pessoas e destrói a vida delas. Elas muitas vezes nem compreendem o que está acontecendo, mas eu e você que aqui estamos, nós estamos nos revestindo nesta noite de uma palavra, de uma armadura das armas da luz, para enfrentarmos essas hostes espirituais e estes principados que têm tentado destruir a igreja de Jesus. Eu quero te chamar a atenção: Jesus vai chegando, e eu vejo que quando ali naquele lugar em Gadara tinha um homem que chama, a Bíblia chama ele de um endemoniado em Gadara. A Bíblia nem dá nome para esse homem. Lucas ou Marcos nem cita o nome do homem. Ele era tão possesso por demônios que ele é identificado como uma pessoa endemoniada e nada mais. E a Bíblia diz que ele vivia nos sepulcros da cidade, vivia acorrentado, vivia preso, vivia derrotado, vivia derrubado, vivia sem ver a sua vida verdadeiramente como ela devia ser. Estava sendo chamado escravo de Satanás. Mas quando um dia Jesus entrou naquelas terras, a Bíblia diz que ele logo morreu de encontro a Jesus. Escute isso: foi chegando, prostrou com o seu rosto em terra e dizia: ó filho de Davi, o que vieste fazer? Vieste nos tentar antes da hora? Vieste nos expulsar ou nos mandar embora antes do tempo? Escute isso: ao demônios principais e as potestades podem ter poder sobre a vida de alguém, pode até escravizar as pessoas, até o dia que o filho de Davi chegar naquela vida. Eu e você, talvez um dia estávamos na mesma situação do demoniado de Gadara. Eu e você estávamos debaixo de um jugo, debaixo de uma corrente, algo nos travava, algo nos prendia, e a nossa vida não mudava, não prosperava. Mas um dia o filho de Davi veio contra mim, veio contra você, e nos libertou do cárcere, nos libertou desses demônios imundos, e em nome de Jesus nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Eu quero que você nesta noite revista dessa armadura, revista dessa palavra, revista desse poder, em nome de Jesus. É tempo de levantarmos para guerrear contra os potestades e os principados das regiões celestiais. A nossa luta não é contra a carne. Ei, não olhe para aquele bêbado que está na rua da sua casa, ou para aquele drogado e fica falando: tomara que ele vai preso, tomara que ele sai daqui. Ei, pare de lutar contra a carne, pare de olhar para a pessoa, olha o que está por trás dele. Não é ele que está fazendo isso, mas é o inimigo que está usando e derrotando a vida dele. Mas em nome de Jesus, eu quero acreditar que eu e você estamos hoje sendo revestidos com as armas da luz para lutarmos contra os potestades, e em nome de Jesus, eu e você vamos ver aqui alcoólatras sendo libertas. Nós aqui vamos ver pessoas jogando pedras de crack na frente desse altar, porque a poder do Cristo eterno está sobre a minha vida, está sobre a sua vida, e as portas do inferno não prevalecerão. Escute isso: não é contra a carne nem contra o sangue. Paulo está falando aos Efésios. Nós estamos lutando contra algo que não é a nossa luta verdadeira. Nós estamos numa guerra a qual nós deveríamos lutar contra o nosso falso inimigo. Não são as pessoas, não é apenas uma opção dela estar naquela situação. O endemoniado de Gadara, diz a Bíblia, que aquele homem vivia acorrentado. Não era porque ele queria. Tinha uma legião de demônios na vida dele. A Bíblia diz que um dia, escute isso, chegou um homem desesperado perto de Jesus. Apresentou-se a Cristo e falou: ei, liberta meu filho, cura ele. A Bíblia dá o título no capítulo 17 de Mateus, se não me falha a memória. A Bíblia dá o título do jovem, era lunático. Escute isso: lunático. O que é uma pessoa lunática? É uma pessoa que age sem entendimento, é uma pessoa que age sem razão, uma pessoa que toma atitudes, mas não sabe o que está realmente fazendo. Mas a ciência, ou a psicologia, a psiquiatria vai dar isso como uma doença psicossomática, uma doença da mente, uma doença que nasce no cérebro da pessoa, na mente dela, e que arrasta ela a agir com irracionalidade. Agora escute aqui: olha como que a luta não é contra a carne nem contra o sangue. A Bíblia chama, ou o título, ou a epígrafe, fala que aquele menino ou aquele jovem era lunático. Mas Jesus, quando o pai falou para Jesus: ei, sara o meu filho, cura ele, muda a vida dele, porque ele muitas vezes se atira no fogo, se atira na água. Meu filho está sendo entediado, meu filho está sendo humilhado, ele
falou, porque vos faltou fé. Vocês têm que ter mais fé. Até quando eu estarei convosco, ó geração incrédula? Escute isso. Você não pode expulsar aquela casta de demônios, sem ser com jejum e com oração. Precisa de consagração, precisa de preço. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, meus discípulos. Vocês têm que orar mais, vocês têm que jejuar mais. Aí vocês vão conseguir expulsar esse tipo de demônio. Jesus expeliu o demônio, ele ficou curado. Escute isso, eu e você, quando nós revestimos das armas da luz, a qual Paulo chama lá na carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 12, não tem hoste do inferno que fique na vida de uma pessoa quando você estender a mão para ela. Não tem demônio que vai ficar na sua frente. Ei, eu estou te falando o seguinte, que se tem um terreno de macumba lá no seu bairro, Jesus vai fechar ele e vai expulsar aquele demônio de lá. Eu estou te avisando o seguinte, que quando você começar a se revestir das armas da luz, quando você chegar na sua casa, quando você passar na casa de um parente, de um vizinho, e aquela pessoa talvez é atormentada por um espírito maligno, quando você se aproximar dela, ela não vai se manifestar, e você vai ter autoridade no nome de Jesus para expulsar aquele demônio. Ei, eu estou te chamando a revestir essa noite das armas da luz. Nossa luta não é contra a carne. Vamos despertar para a nossa verdadeira luta, para a verdadeira guerra. Mas nós estamos vivendo em dias em que as pessoas já logo culpam as pessoas, querem ver as pessoas morrerem. Eu disse aqui um dia desse, na terça-feira, que eu vi um pastor falando que bandido tem que tomar tiro mesmo. Escute isso, a pessoa está lutando com as armas da carne, está vindo com os olhos naturais, mas nós aqui que aqui estamos, nós não podemos enxergar as coisas com os olhos naturais. Nós temos que olhar para as coisas do jeito que elas são, as coisas de Deus, as coisas